A operação policial que terminou com 26 mortos em Varginha, no sul das Minas Gerais, já é considerada a maior do país contra o chamado novo cangaço. De acordo com as investigações, parte dos criminosos pode ter atuado em outros 3 grandes ataques a bancos em cidades do interior de São Paulo, de Santa Catarina e também em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Então, vale a pena lembrar. O primeiro rabecão com os corpos vindos de Varginha, no sul de Minas, chegou ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte às 9h30 da noite desse domingo. 3 horas depois, já no início da madrugada, outros 2 veículos da Polícia Civil trouxeram os outros corpos. 10 médicos legistas e 5 peritos foram convocados para trabalhar no processo de identificação. Segundo a polícia, entre os suspeitos mortos estavam criminosos que faziam parte da lista dos mais procurados do Brasil. Parentes estiveram na porta do IML, mas foram orientados a voltar nesta segunda pela manhã para reconhecimento e liberação dos corpos. Eles foram embora sem falar com a imprensa. Os criminosos foram surpreendidos pela ação policial em 2 sítios, enquanto se preparavam para atacar agências bancárias de Varginha. Estavam armados e reagiram. No momento da aproximação, eles tinham pessoas ali numa situação de sentinela, de guarda do local, que ao identificar a presença policial já iniciaram disparos de arma de fogo. Nos pontos de apoio usados pelos bandidos, foram apreendidas armas pesadas, munições e explosivos. Eles tinham uniformes, eles tinham vestimentas próprias, colete balístico, joelheiras, coturnos, até mesmo algumas roupas camufladas. Os carregadores, todos já municiados, todos já em condições de resposta, fuzis, escopeta calibre 12, mais munições apreendidas. Ao fundo, os miguelitos, que são utilizados aí para poder furar o pneu de viatura, vários galões de combustível e também materiais utilizados como explosivos. Um caminhão com fundo falso também foi apreendido em Muzambinho, a 140 quilômetros de Varginha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo seria usado pela quadrilha para fugir. Dentro do compartimento, os agentes encontraram colchões e água. Os bandidos faziam parte do chamado Novo Cangaço, quadrilhas especializadas em assalto a bancos que costumam agir em cidades pequenas. Sempre com muita violência, fazem moradores reféns e levam muito dinheiro das agências invadidas. Pelo que nós observamos do material utilizado, a forma de se planejar para a ação e inclusive armamentos e os explosivos que seriam utilizados, tudo leva a crer que seja a mesma quadrilha de Criciúma, de Araçatuba e também possivelmente Uberaba em 2017. O ataque em Criciúma, no interior de Santa Catarina, foi em novembro do ano passado. Começou de madrugada e trouxe pânico aos moradores. A cidade foi tomada por aproximadamente 30 criminosos, armados com fuzis e metralhadora capaz de furar blindados. O alvo da quadrilha era a tesouraria de uma agência bancária. O ataque começou em frente ao batalhão da Polícia Militar. O grupo criminoso pôs fogo em um caminhão de pequeno porte e atirou várias vezes contra o prédio da PM. 6 funcionários da prefeitura que pintavam a rua foram feitos reféns, numa espécie de escudo humano. No tiroteio, um soldado foi baleado. Os criminosos fugiram num comboio de carros de luxo. Eles deixaram centenas de notas para trás. Alguns moradores pegaram dinheiro no chão, o que é crime. 4 pessoas foram presas com R$810 mil. Dias depois do ataque, a polícia descobriu uma casa na cidade gaúcha de 3 Cachoeiras, que pode ter abrigado a quadrilha depois do assalto ao banco. No local foram encontrados um acionador de explosivos, roupas com sangue e um furgão. A casa fica a cerca de 100 quilômetros de Criciúma, onde o ataque aconteceu. No total, 12 pessoas envolvidas no assalto foram presas. Quase metade delas estava escondida em cidades gaúchas, inclusive um dos chefes de uma facção criminosa. As investigações apontaram que o ataque foi financiado por uma facção de São Paulo. Ele seria, sim, um faccionado, né, da organização criminosa que, inclusive, já participou de uma tentativa de resgate do líder dessa organização criminosa que atua no estado de São Paulo, no Brasil e internacionalmente.
O ataque em Araçatuba, no interior de São Paulo, foi em agosto deste ano. A imagem mostra o horário em que os criminosos começaram a agir. 00:08. 2 jovens foram ameaçadas com fuzil por um assaltante. Elas eram amigas do professor de educação física, Márcio Victor Poça da Silva, de 34 anos, morto durante o tiroteio. Nesse áudio, uma delas fala sobre a abordagem. Tiraram ele do carro. Eles queriam que a gente descesse também. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu só quero ir para minha casa. A polícia ainda não sabe de onde partiu a bala que matou o professor. Além dele, outro morador morreu no confronto. O empresário Renato Bortolucci fazia uma live mostrando a ação dos criminosos quando foi atingido. Mais uma vez, dezenas de criminosos armados com fuzis cercaram a cidade. Reféns foram transformados em escudos humanos para evitar confronto com a polícia. Neste vídeo, 2 pessoas aparecem amarradas ao carro para garantir a fuga dos criminosos. De acordo com as autoridades, elas foram deixadas na zona rural de cidades vizinhas. A quadrilha também usou drones para monitorar os policiais, como revelam as conversas gravadas entre os criminosos. Vai levantar o drone, ela vai por sair. Não adianta levantar o drone e depois não conseguir levantar mais, vai sair. Levanta o drone e vamos embora. O parceiro tá baleado. Os alvos da quadrilha eram 3 agências bancárias. Numa delas, os ladrões conseguiram acessar o cofre subterrâneo. O valor roubado não foi informado, mas o perigo continuou mesmo depois que os criminosos deixaram a cidade. Araçatuba virou um campo minado. Explosivos foram espalhados pelas ruas em 20 pontos diferentes. Segundo a polícia, cada um deles tinha uma espécie de sensor para detonar assim que alguém se aproximasse. Um ciclista de 25 anos foi atingido por uma delas e teve os 2 pés amputados. As investigações apontaram que os criminosos não usaram dinamite, mas sim 200 quilos de um tipo de explosivo usado na construção civil e com alto poder de destruição. Em novembro de 2017, Uberaba, no Triângulo Mineiro, também viveu momentos de terror. Bandidos armados investiram contra uma empresa de valores. Além dos tiros com fuzil, que duraram cerca de 2 horas, os criminosos lançaram bombas. Foram 4 explosões. Os vidros das casas mais próximas se partiram. O que sobrou da frente da empresa de segurança e transporte de valores lembrava um atentado terrorista. A quadrilha bloqueou as ruas de acesso com carros e colocou fogo nos veículos. Também jogou pregos nas ruas para impedir a aproximação da polícia. O grupo atirou nos transformadores da rede elétrica, deixando moradores no escuro e sem telefone. O bando fugiu levando dinheiro. O ataque, que aconteceria em Varginha, poderia ter acabado da mesma forma, mas a ação rápida e conjunta das forças policiais impediu que o município mineiro vivesse novas cenas dramáticas e de pavor. A operação foi feita em razão de um trabalho muito forte de inteligência, um trabalho prévio, um trabalho que já vinha numa investigação. Nós não toleraremos esse tipo de ação, nós não toleraremos esse tipo de criminoso em nosso país.